Hoje temos o prazer de ter aí, primeiro culto aí, né, Larissa, né, depois do casamento. Eita, glória a Deus. Coisa feliz, né? A Cidinha também, mas Glória a Deus. Amor, né? Glória a Deus. E gostaria de compartilhar algo com vocês essa noite, que está lá em Juízes, capítulo 6. Se a garganta der uma falhada, vocês, por favor, não reparem. Juízes, capítulo 6. A partir do verso 11. Juízes 6, verso 11. Todo mundo achou? Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse-lhe: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor, meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feita de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse-lhe: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a menor, é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse-lhe: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graças aos teus olhos, dai-me um sinal de que és comigo que falas. E aqui, eu gostaria que vocês permanecessem com a Bíblia de vocês aberta, poder sentar. E hoje nós vamos fazer uma biografia da vida de Gideão. Gideão, cujo nome significa lenhador ou homem poderoso de guerra. Este homem, ele estava vivendo em uma época bem conturbada naquele momento. O povo se desviara dos caminhos do Senhor. O povo abandonou Deus. E, por consequência da vida do povo de Israel, o povo estava vivendo uma calamidade. Estava vivendo um período já de 7 anos em que os midianitas, em tempos, vinha até o povo de Israel, tomava tudo, levava tudo e deixava o povo sem nada ou quase nada. 7 anos. Alguém aqui já foi roubado, assaltado? Quem já foi? Como é que vocês se sentem quando vocês são levados aquilo que é seu? A Graça e mais a Vera uma vez enfrentaram os bandidos. Mas nós ficamos revoltados. A gente trabalha o mês todo para conseguir aquele celular.
né? E vai e leva tudo. Não ficamos revoltados, chateados. E às vezes esses crimes são crimes de oportunidades. Passa você desapercebido e ele acha uma oportunidade e te rouba. Mas o povo de Israel não era um crime de oportunidade. Ele, no final das colheitas, de cada estação, dos períodos, o povo sabia que aquele período era um período de colheita e eles se valiam disso. Eles saíam para ir até o meio daquele povo e saquear e roubar tudo. Eu imagino como que deve ficar o coração dos filhos do povo de Israel. Poxa, trabalhei a colheita toda, eu arei a terra, eu cuidei dos animais, eu dei o suor do meu rosto, e agora vem os midianitas e leva tudo. É difícil, mas saiba que na vida existem as consequências das nossas atitudes e ações. Mas aí o povo de Israel, no final desse período de 7 anos, eles decidem fazer uma coisa, né, que deveriam ter feito há muito tempo atrás. Eles se voltam para Deus e começam a clamar a Deus para que Deus possa intervir, para que Deus possa libertar o povo das mãos cruéis dos midianitas. E Deus ouve a oração do povo de Israel. Sabe, nós vamos fazer muitas tipologias nessa noite. Sabe, uma das características que o diabo tem é matar, roubar e ele vai fazer isso com quem? Com vocês. Quando nós desviamos os nossos olhos de Deus, quando nós desviamos os nossos pés da presença dEle, passamos a ser alvos fáceis. Passamos a ser alvos muito fáceis para estes inimigos, que vão se chegar e vão levar aquilo que é seu. Seja de bens, seja de família. E o bem mais precioso que ele está tentando arrancar de nós é a promessa e a herança de uma terra assim prometida. Ele vai fazer de tudo para você perder essa herança que você possui. Mas quem eram os midianitas? Se você olhar em Gênesis capítulo 25, fala que Abraão, depois da morte de Sara, ele se casa novamente com uma mulher chamada Quétura. E dessa união sai um menino chamado Midian, que vem a ser futuramente o povo dos midianitas. Ou seja, estamos falando de uma nação que veio de uma mesma natureza do pai chamado Abraão. Foi mesmo os midianitas que José, quando foi vendido pelos seus irmãos, compraram ele e levaram para o Egito. Mas agora eles são povo nômades e são povos que se aproveitam dos outros povos. Mas Deus começa a prover algo maravilhoso para o povo. Deus ouviu a oração do povo. E o anjo de Deus, ele desce, ele se assenta debaixo de um carvalho e começa a observar uma pessoa chamada Gideão. E se eu fosse o anjo, eu ficaria abismado com aquilo que aquele homem estava fazendo. Quando o anjo está olhando e ele olha aquele homem, ele estava fazendo algo extraordinário. Alguém sabe o que é
lagar. E sabe? Valdinei que sabe, até falou sobre isso. Ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de malhar o quê? Uvas. E se malha uvas, né, se você for ver, para que você tenha uma qualidade melhor daquele produto, tem que ser em lugares sem iluminação, sem ventilação, totalmente escuro, ou menos quantidade de luz. E ele estava malhando trigo naquele lugar. Lugar de malhar trigo não é no lagar. Lugar de malhar trigo é na eira. A eira é um local aberto, ventilado, para que quando se bate-se o trigo, o vento ajude a levar uma palha que está sem nada mais. E aquele homem começa a fazer isso porque ele desejou não entregar aquilo que era dele. Ele lutou para não entregar aquilo que pertencia a ele, que ele lutou por aquilo, que ele trabalhou por aquilo. Ele não aceitava mais ser roubado. Ele não aceitava mais viver aquela vida. E ele decide fazer algo, humanamente falando, para tentar salvar aquilo que era dele, para sustentar ele, para sustentar a sua família. Quantos grãos lá do trigo, com casca e tudo, aquele homem deve ter juntado? Qual o trabalho muito maior, mas ele não se importava com isso. E o anjo começa a olhar aquela atitude daquele homem. Ele começa a admirar e fala: Gideão, homem valoroso você é. Sabe, meu querido, não dá para nós abrirmos mão daquilo que é nosso. Pastor, eu sei que a caminhada é difícil, eu sei que as coisas são difíceis, mas você não pode abrir, ainda que você tenha que malhar um trigo no lagar, ainda que seja um local próprio, mas você não vai entregar aquilo que é seu. Você não vai permitir que roubem mais uma vez. Eu decidi fazer isso. Gideão fez isso. Não vão me roubar mais. Não passarei a escassez mais. E o anjo começa a olhar e a admirar aquilo. Mas quando o anjo fala isso para ele, e ele sem saber ainda que era um anjo, ele começa a falar: ó, os midianitas estão chegando. Eu sou valoroso. E ele fala ainda: olha, é através de você que eu vou libertar, que eu vou abençoar o povo de Israel. Eu quero falar de promessas que Deus fez. Ele elogia a atitude de Gideão e também o seu propósito para Gideão. Não coloque as limitações. Deus elogia a atitude de Gideão. Deus requer um propósito na vida dele. Te usarei para você ser o libertador do meu povo. Mas aí, o que acontece? Quem aqui tem promessas de Deus? Quem aqui não gostaria que Deus, ou o anjo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, falasse para você: eu tenho propósitos para você, eu tenho algo especial para você, eu tenho um projeto para realizar na sua vida e através da sua vida.
Mas naquele momento parece que Gideão não entendeu. Gideão começa a colocar as dificuldades. Quem aqui tem projetos na vida? Quem aqui tem projetos na vida? Eu tenho. E quando Deus falou para Gideão, Gideão falou apenas o seguinte: Senhor, eu sou, a minha família é a menor de Manassés. Eu sou o menor da minha casa. Como eu poderia fazer isso? Deus fez uma promessa, Deus falou que iria fazer, mas Gideão começa a olhar as circunstâncias que ele vive. Ele não começou, ele não enxergou de imediato aquilo que Deus estava prometendo. Ele começa a mostrar as suas limitações, as suas fraquezas, os limites da sua vida. A minha família diante de Manassés é tão pequena, é insignificante, e eu sou o menor da minha casa. Não se sabe o que quer dizer esse menor, se era o mais novo, ou se poderia ser o rejeitado, ou se poderia ser menosprezado pelos outros irmãos. Mas eu sei de uma coisa: foi o único daquela casa que estava fazendo de tudo para salvar aquilo que era dele. E às vezes, meu querido, você tem promessas na sua vida, você tem chamado, você tem um propósito de Deus, mas quando você é chamado para coisas grandes, você simplesmente para nas suas limitações. Você coloca barreiras, você coloca limites. Às vezes nós chamamos e vimos que pessoas têm chamados para ministração da palavra, mas coloca limites, mas coloca barreiras. Mas o verso 16, Deus está falando algo maravilhoso. Ele fala: e o Senhor lhe disse, portanto, eu hei de estar contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Se nós olharmos a extensão do excesso, do poderio bélico daquele povo, era muito e muito superior de Israel. Mas o Senhor está falando: eu estarei contigo. Não desanime, não se pasme, eu estarei com você. Não importa a quantidade, meu querido, se Deus é conosco, nós somos a maioria. Nós somos mais do que vencedor. Se Deus está na nossa vida, vai dar certo. Porque Ele prometeu que nós não estaríamos sozinhos, permaneceríamos no Senhor. Mas a biografia deste homem, o chamado de Deus para nós, Ele chamou ele, mas agora Ele manda Gideão fazer algo que correria risco de vida. O problema do povo de Israel naquela época, no livro de Juízes, é que eles se dobravam a outros deuses. E naquela época eles estavam vivendo, adorando a Baal. E ele fala para Gideão: Gideão, está vendo aquele bosque que é de culto a Baal? Você vai lá e corta aquelas árvores todas. Você edifica um altar para mim lá em cima daquele monte, lugar de honra mais alto. Você sacrifica um bezerro de 7 anos. Vocês têm que fazer isso. Você sabe, meu querido, para que Deus faça sobrenaturais na nossa vida, nós precisamos de arrancar aquilo que nos afasta de Deus.
para que as coisas aconteçam, nós precisamos tirar de dentro de nós, ou do nosso convívio, ou da nossa vida, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ainda que corramos risco de vida. E quando ele foi, pegou mais 10 homens, não quis fazer isso de dia, foi de noite e cortou todo aquele bosque. Mas tinha um de vigia lá, parece, que à noite estava lá olhando, e durante o dia, quando os homens olharam, o bosque cortado. Quem fez isso? Aí um fala assim, ó, foi o filho de Joás, foi o Gideão. Tinha um caguete lá. E eles chegam diante da casa de Joás e falam, Joás, tira o seu filho para fora que nós vamos matá-lo. Porque ele fez isso e cortou todas as árvores lá do bosque de Baal. E Joás fala assim, se Baal é Deus, se ele afligiu aquilo de Baal, Baal contenda contra ele. Baal que castigue Gideão. Baal que faça o que ele acha cabível. E eles deixam Gideão em paz por um tempo. Sabe? Você está disposto a correr riscos? Você está disposto a correr riscos para cumprir tudo aquilo que Deus prometeu para você? Quantos homens e mulheres de Deus estão correndo riscos em lugares, pregando o Evangelho? Quantos? Mas Gideão não ficou desamparado. No capítulo 7, acontece algo maravilhoso. As pessoas que andaram com Gideão, ele começa, o Senhor capacita ele, reveste ele com o Espírito Santo, ele passa a ser cheio do Senhor, ele toca a buzina, acionando todos os povos do povo de Israel, e todos se ajudam até ele. Mas Deus fala assim, Gideão, é muito que tem com você. 32 mil homens, mas é muito. Separa os covardes e medrosos, sai para lá. Sai 12 mil, se não me engano. Gideão ainda é muito. Leva eles para a beira do ribeiro e bota eles para beber água. Aqueles que beberem água como um cachorro, separa de lado. Mas aquele que beber água, pegando a água com a mão e trazendo a boca, separa de lado. 300 homens ficaram. Gideão, é com esses que eu quero trazer a vitória para o meu povo. Meu querido, você pode estar no meio de uma multidão, mas para andar do nosso lado, tem que ser pessoas com o mesmo propósito que nós. Para andar do nosso lado, pessoas têm que ter a mesma visão que nós temos. Para andar do meu lado, temos que ter o mesmo propósito para andarmos juntos, porque senão não dá para andar junto. Você pode ter um monte de amigos, você pode ter um monte de pessoas do teu lado, mas se não andar do teu lado do mesmo jeito, com a mesma visão sua, só vai te atrapalhar. Só vai mudar o seu pensamento, só vai querer tirar o seu foco. Para de andar com pessoas do seu lado que não vão agregar nada na sua fé. Existe uma batalha para ser vencida. Existe uma batalha para ser travada. Não dá para estar do lado de covarde. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Aqueles que andam de qualquer
forma desapercebidos. A Bíblia fala: orai e vigiai. Como anda a nossa vida? Estamos numa batalha ferrenha todos os dias. E Deus nos chamou para estar diante dessa batalha. E nessa biografia de Gideão, ele aceita aquele desafio, mas naquele momento o coração dele parece balancear um pouco. Mas aí Deus fala assim: Gideão, se você ainda tem dúvida, desce lá no arraial dos midianitas, que você vai ver o que vai acontecer. E Gideão pega o moço e desce as escondidas no arraial, no meio dos midianitas. Estava lá 2 homens. A Bíblia fala que o exército dos midianitas era como a areia do mar, impossível de contar os seus camelos. Os homens de guerra, estavam lá 2 homens conversando, e Gideão ouvindo, e aquele homem falava assim: olha, eis que eu sonhei um sonho, e no meu sonho havia um pão de cevada cozido, torrado, e ele rodeava o nosso arraial e vinha de cima para baixo e nos destruía. Aí o outro interpretou bem assim: isso é, senão a espada de Gideão sobre nós. Sabe, meu querido, um homem que no meio da sua parentela, no meio de Manassés, não era reconhecido, no meio da sua família ele era tido como nada, ele era o menor da sua casa, agora até os inimigos estavam reconhecendo que Deus estava com ele. Até os seus inimigos estavam reconhecendo que Deus estava com Gideão. Talvez você também esteja em uma situação semelhante. Você se acha pequeno demais, incapaz demais, mas teve alguém que prometeu que estaria com ele, não deixaria ele sozinho, o capacitaria nesses momentos difíceis. Também ele faz assim conosco. Até os nossos inimigos sabem quem nós somos. O apóstolo Paulo orou uma vez, orando numa libertação de uma pessoa, e teve um homem que achou muito bacana aquilo, e ele chegou e quis fazer a mesma coisa. Eu te repreendo em nome do Deus de Paulo. E ele falou assim: eu sei quem é Deus, demônio, e bem sei quem é Paulo, mas você quem é? Ser reconhecido. Até os nossos inimigos e adversários sabem quem nós somos. Nós somos reconhecidos na terra. As pessoas vinham agora até Gideão, começam a reconhecer ele, capacitado por Deus. Gideão foi reconhecido no céu como um homem valoroso. Será que nós somos reconhecidos? Será que nós somos os homens e mulheres reconhecidos sobre essa terra? Será que as legiões malignas reconhecem nós como diferentes? E quando Gideão começa a ouvir aquele homem falar e a sua interpretação, ele glorifica a Deus.
e volta correndo para o arraial. Reúne o povo. Nós vamos levantar agora que nós vamos vencer essa batalha. Nós vamos vencer essa guerra. O Senhor nos mostrou lá. Ele divide 300 homens em três grupos de 100. E ele fala assim: olhai para mim, fazei o que eu fizer. As pessoas passaram a ter ele como espelhos e referência. Olha uma pessoa que está ao teu lado assim, fala para ele: olhai para mim, faça o que eu faço. Pensar nisso, ou você nunca vai poder falar: olha para mim. Os escribas e fariseus, Jesus chegou ao ponto de falar: façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. E Gideão começa naquele momento: agora nós vamos vencer. O propósito de Deus para Gideão era para libertar os midianitas. E uma das coisas que me chama a atenção, o último instante da vida de Gideão, nessa biografia, depois de vencer a batalha, depois de vencer a guerra, o povo de Israel fala assim: Gideão, governe as nossas vidas, seja nós possamos te seguir, esteja à frente de nós, porque foi o Senhor que nos ajudou nessa libertação. Nós te honraremos, nós te seguiremos, você, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Mas Gideão nos dá uma lição maravilhosa. Juízes capítulo 8, verso 22 e 23. Gideão fala assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Portanto, nos livrastes da mão dos midianitas. O 23. Porém Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco os meus filhos sobre vós dominará. O Senhor sobre vós domina. O Senhor sobre vós domina. O Senhor me chamou para ajudar na libertação do povo dos midianitas, mas o Senhor não me chamou para dominar vocês. Você sabe, Gideão naquele momento ele estava falando: eu reconheço que não fui eu que fiz alguma coisa, eu reconheço que quem fez não fui eu, foi Ele, foi o Senhor, foi aqueles que vocês estavam rejeitando, foi aqueles que vocês abandonaram. Ele domine sobre vocês, porque nós somos humanos e falharemos, mas quando aquele é perfeito, domina sobre nós, nós andaremos sempre em paz, andaremos sempre sendo vencedores. Nada se oporá diante de nós, nada prevalecerá contra as nossas vidas. Sabe de uma coisa? O que muito tem acontecido, Deus chama para um propósito, e pessoas se desviam dos seus propósitos. Para que o Senhor te chamou? Deus te chamou para algo. Gideão nos dá uma excelente lição: Deus domine sobre vocês. Deus me chamou para pastorear, para ajudar, para apacentar.
Mas quem faz é Ele. Quem capacita é Ele. Quem convence o homem do pecado é Ele. Quem faz o sobrenatural é Ele. E eu reconheço isso. Eu apenas sou instrumento. Mas toda honra e toda glória para Ele. Meu querido, qual o propósito que Deus te chamou? Deus não está olhando a sua posição social. Deus não está olhando se você tem muitos seguidores nas redes sociais. Não é isso. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Será que Deus já te encontrou? Ou você ainda está no período de 7 anos permitindo que te roubem? Ou você ainda está no período de 7 anos que as pessoas estão te invadindo e roubando aquilo que Deus tem para você? Mas eu gostaria que você feche os seus olhos, porque tem alguém que está querendo pegar você para propósitos maiores, para que a biografia da sua vida seja maravilhosa. E antes deles começarem a tocar, eu falei algo na quinta-feira aqui, que eu gostaria de